Muito obrigado porque o Senhor nos ouve. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Bom dia, graça e paz, meu irmão. Antes de você sentar, eu queria que você cumprimentasse o máximo de pessoas que você puder. Dê bom dia, graça e paz, amém. Ao seu irmão, nós estamos em casa, em família. Aleluia, Deus é bom. Bom dia, gente. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês essa manhã, amém? Quase retornando definitivamente. Glória a Deus, amém? Minha mudança já está aqui. Semana que vem eu estou definitivamente aqui nessa cidade. Aleluia, meu irmão. Que expectativa, hein? Glória a Deus. 10 meses de saudade de vocês, mas a gente está aqui, amém? Felizes, graças a Deus, com a minha família, e é um prazer poder servir você nessa manhã, amém? Compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando o pastor Vinícius falou comigo sobre ministrar, algo veio ao meu coração. A primeira coisa que veio ao meu coração, e foi a única coisa para transmitir para vocês essa manhã, é sobre propósito. E eu quero transmitir para vocês um pouco de algo que não é só uma mensagem, mas, meu irmão, esse tema, esse assunto, ele domina a minha vida. Depois que eu entendi isso, que eu passei a viver de fato o meu propósito, dar passos naquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, meu irmão, a minha vida ela mudou completamente. Eu me lembro o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu estava, nessa caminhada inicial, buscando a Deus, buscando querer entender mais aquilo que Deus ele queria fazer através da minha vida. E eu me lembro de um culto, de uma conferência que a gente estava aqui, e o Darren Evans, ele estava ministrando. É um americano, talvez alguns aqui conheçam. E nós tivemos uma conferência, e ele veio para ministrar não somente o louvor, mas a palavra também. E eu lembro que naquela conferência Deus ele começou a falar comigo acerca de propósito, acerca de coisas que Deus ele queria que eu fizesse nessa terra. E eu lembro que eu estava sentado, na época tinha um corredor mais largo no meio e 2 colunas, de cadeiras. Eu estava sentado mais ou menos na esquerda, e ele terminou a ministração, ele desceu do púlpito e ele começou a chamar algumas pessoas e entregar palavras. E a gente conhecia alguma daquelas pessoas que ele estava entregando as palavras, e ele começava a falar, meu Deus do céu, sabe quando a pessoa é precisa, é específica, é cirúrgica? E aí eu estava lá no meu lugar assim, rapaz, ele podia me chamar, quem nunca, né? Mas eu lembro que era, acho que o 2º ou 3º dia mais ou menos, e Deus ele já tinha ministrado tantas coisas no meu coração, que aí na hora eu me corrigi assim, eu falei assim, não, eu já estou tão grato, Deus ele já deixou claro para mim acerca de coisas que Ele quer fazer através da minha vida, então eu já estou satisfeito com aquilo que eu recebi. Parece que foi a hora que foi eu terminar esse pensamento, comigo mesmo. Ele estava terminando de ministrar e ele se virou assim e olhou para mim. Aí ele falou assim, em inglês, tinha uma pessoa traduzindo, ele falou assim, ei, você, vem aqui. Aí ele olhou para mim e eu olhei para trás assim. Aí ele falou, você mesmo, de relógio, na não sei qual, 4ª fileira. Aí eu falei, eu? Aí me chamaram, aí eu vi, meu Deus, meu coração. Aí quando eu cheguei aqui, ele começou a liberar o meu destino. Ele começou a falar coisas que eu iria viver acerca do chamado ministerial, acerca do pastoreio, que até hoje ainda acompanham a minha vida. E meu irmão, eu sei que você, assim como eu, muito provavelmente você também tinha planos. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, eu estava lá com o meu script, eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou seguir essa direção, vou fazer esse concurso em 2000 e tal, eu vou alcançar esse objetivo, e todo mundo tem planos, amém?
Mas, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: os planos de Deus, eles são melhores do que os nossos. E tem duas decisões que elas são muito importantes na nossa vida. A primeira delas é quando a gente aceita Jesus. Amém? Quando você aceita Jesus, você deixa a sua velha vida para trás. Quantos aqui tomaram essa decisão e mudaram de vida? Quando quando nós nos encontramos com Jesus, quando de fato nós temos um encontro com Jesus, de fato nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós deixamos a nossa velha vida para trás. Nós abrimos mão do estilo de vida que nós tínhamos antes, nós passamos a viver uma nova vida. Amém? E essa é a decisão mais importante que nós podemos tomar na nossa vida. Quando a gente deixa o pecado e passa a viver para Deus, quando a gente deixa as coisas erradas e passa a viver fazendo agora as coisas boas, as coisas certas, as coisas que agradam a Deus. Mas tem uma segunda decisão que ela é igualmente importante, é quando a gente entende o que Deus chamou a gente para fazer nessa terra. Sabe, quando você entende isso, meu irmão, e você não entende isso apenas na mente, você entende isso por revelação no seu coração. Quando de fato isso fica claro para você, quando de fato aquilo que Deus quer para a sua vida, isso se revela para você, meu irmão, você começa a tomar decisões também, de deixar de fazer o que você queria fazer antes, de deixar os seus planos de lado, de deixar, sabe, às vezes um planejamento, algo que você tinha em mente de lado, e você começa a entrar naquilo que de fato Deus criou você para fazer. Sabe, isso que eu quero falar com você um pouco nessa manhã, acerca de propósito. Quando nós falamos sobre propósito, a primeira coisa que é importante você entender, se você ainda não entendeu, eu creio que muitos aqui já conseguiram captar isso, mas é que existe uma razão pela qual você existe. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o profeta diz o seguinte, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Paulo também fala em Gálatas capítulo 1, versículo 15 o seguinte, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe, desde o ventre da mãe, Ele me separou e me chamou pela sua graça. Ele continua dizendo, para pregar o Evangelho para os gentios. Amém? Então, entenda uma coisa, você não é apenas fruto de um relacionamento. Você não está limitado apenas ao desejo do seu pai e da sua mãe de ter você. Você não é fruto talvez de um acaso ou de alguma coisa ruim que aconteceu, um abuso, sei lá, não. Deus, ele encontra na oportunidade, amém, do nascimento de uma criança, na verdade antes mesmo disso, de criar, de constituir um ser com um propósito nessa terra. Sabe, você não é simplesmente o resultado de um desejo do seu pai e da sua mãe, mas eu quero que você entenda isso do fundo do teu coração. Isso vai fazer total sentido e total diferença na sua vida. E se não fez até agora, que faça a partir de agora. Deus, ele planejou você. Deus, ele pensou na sua vida. Deus, ele pensou na sua existência, de modo que desde o ventre da sua mãe, desde quando sua mãe estava lá, barriguda ainda, você estava sendo gerado, os ossos estavam sendo constituídos, os nervos, as terminações, as células, tudo, o organismo, desde aquele momento você já estava sendo gerado, preparado, constituído para cumprir algo nessa terra. Sabe, você não existe do acaso, simplesmente, você não está aqui simplesmente para viver a sua vida a partir das suas próprias escolhas. Você pode fazer isso, mas eu quero que você entenda algo. Deus, ele pensou você, Deus, ele planejou você, de modo que as suas características, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, o seu jeito de ser, tudo isso tem a ver com o propósito de Deus. Sabe, você pode pensar assim, mas eu tenho uma habilidade, eu sou comunicativo demais, eu me entroso muito facilmente com as pessoas, eu sou assim, eu não consigo ser um pouco mais reservado. Isso está relacionado com a característica, com a forma que Deus, ele quer te usar nessa terra. E por que eu estou te falando isso? Você precisa se aceitar. Você precisa se aceitar, as suas características, as suas habilidades, a forma, os talentos que você tem, seja de escrever, seja de falar, seja de ser visionário. Às vezes você é uma pessoa visionária demais, as pessoas olham para você e você fala, cara, você é visionário demais, você vive sonhando, você vive vislumbrando. Tem a ver com algo que Deus colocou em você.
Às vezes você é mais contido, você é mais voltado para a gestão, você é mais meticuloso, você gosta das coisas certas. Ei, tem a ver com o chamado de Deus na sua vida. Às vezes você é mais espontâneo, você gosta de fazer as coisas de forma mais livre, e as coisas fluem, e as coisas acontecem. Tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. Agora, o que é importante? Você se entender, você se aceitar, você compreender que existe um propósito pelo qual você está aqui nessa terra. Amém. E outra questão importante é o seguinte, meu irmão, que o fato de você cumprir esse propósito vai impactar a vida de pessoas. Vai impactar a vida de pessoas. Você já parou para pensar se o pastor Bud não viesse para o Brasil? Você já parou para pensar se o apóstolo Josimar não viesse para Campo Grande? Você já parou para pensar se o pastor Vinícius não desse continuidade à liderança da igreja? O que eu estou dando para você? Eu estou te dando exemplos de que poderia ser de uma outra forma. Você poderia ser alcançado pela palavra de uma outra maneira, mas não dessa que você foi. Porque a nossa obediência, ela vai impactar diretamente na vida de outras pessoas. Por que eu estou te falando isso? Para que você entenda que existe uma ocupação para você nessa terra. Existe uma obra para ser construída aqui nessa terra por você. Por meio de você, Deus quer fazer coisas que Ele não vai fazer da mesma maneira através de outras pessoas. Amém. Existe uma frase de Miles Moon que ele diz o seguinte, que o cemitério é o lugar mais rico da face da terra. E ele fala o seguinte, que lá no cemitério, a gente tem um aqui próximo, é o lugar mais rico porque lá tem muitas canções que não foram cantadas, tem muitos livros que não foram escritos, tem muitas pregações que não foram ministradas, tem muitas empresas, startups que não foram abertas. Por quê? Porque as pessoas, elas possuem todo esse dom, esse talento, essa habilidade que foi dada por Deus, mas elas não manifestam isso na terra. Elas decidem viver de uma outra forma, elas decidem fazer aquilo que elas bem entendem. Às vezes elas ficam presas às outras coisas, ao trabalho, à rotina, aos afazeres, às coisas de casa, e elas não olham para dentro de si, enxergam o potencial, o propósito para manifestar isso ao mundo. E o que eu quero que você entenda, ei meu irmão, aqui existe uma riqueza de potencial para ser manifestado nessa terra. Ei, tem coisas que eu não vou conseguir fazer como o André vai fazer, tem coisas que eu não vou conseguir fazer como a Gislaine, como o Wagner, como o Daniel, como a Denise, porque cada um possui dons, talentos, habilidades diferentes para manifestar nessa terra. Entenda algo, ninguém vai ser igual a você. Ninguém é igual a você. Você é um ser único, você possui uma única digital. Ei, mais de 8 bilhões e todos aqueles outros que já nasceram e morreram, mas não existe uma digital igual, não existe uma pessoa igual a outra. Por quê? Porque nós somos seres únicos, constituídos de propósitos únicos aqui nessa terra. Amém? Entenda algo, Deus, Ele quer fazer algo através de você. Deus, Ele quer manifestar algo nessa terra, por meio da sua vida. Amém? E a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 10 o seguinte: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Ou seja, antes de Deus Ele criar você, Ele já tinha um propósito, um objetivo para você cumprir nessa terra. Então Deus, Ele tinha um projeto, Deus, Ele tinha uma ideia, Deus, Ele tinha um desígnio para ser manifestado nessa terra. E para cumprir esse desígnio, para cumprir esse propósito, Ele começa a constituir um homem. Amém? Então é como se eu tivesse aqui uma carreira para ser corrida, um propósito a ser atingido. E aí então, quando um homem vai nascer, ele começa a construir, a qualificar esse homem, colocando todas as ferramentas que ele precisa, a habilidade necessária, a capacidade necessária, as características para que ele possa cumprir aquele objetivo. Amém? Então não se engane, meu irmão, às vezes você fica olhando para você e você fica enxergando mais limitação do que capacidade. Deixa eu falar uma coisa, isso daí é uma visão deturpada que nós temos. Agora não fique se julgando, porque muitos homens de Deus que fizeram grandes coisas também eram assim. Moisés foi assim, Jeremias era assim, vários outros eram assim, onde Deus falava com eles, para cumprir um propósito, eles começavam a dar desculpa. Mas eu sou pesado de boca, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer, mas eu não sei gerir, mas eu não sou criativo, mas eu não sei mexer com isso, mas eu não sei como mexer com aquilo. Meu irmão, para com as suas desculpas.
Para com suas desculpas e faça assim como esses homens fizeram. Confie na graça de Deus, confie na capacidade de Deus, confie no potencial de Deus que está dentro de você, para você poder fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Você tem uma carreira brilhante para você cumprir aqui nessa terra, algo que vai impactar a vida de pessoas, amém? Algo que vai mudar a vida das pessoas aqui nessa terra, aleluia, glória a Deus. Deus te criou com um objetivo, como eu disse, as suas características, habilidades, família, região onde nasceu, fazem parte do plano de Deus, para você cumprir aqui nessa terra. Sabe, às vezes você pode se perguntar assim, mas por que eu nasci aqui? Por que eu nasci nessa família que eu nasci? Eu poderia ter nascido na família do fulano de tal, parece que é mais bonita, parece que tem uma harmonia maior, melhor. Rapaz, eu poderia ter nascido lá em Nova York, em Orlando, eu poderia ter nascido em um outro lugar. Meu irmão, não, você está no lugar certo, você está na família certa, você está no lugar certo, onde Deus Ele quer te usar. E você acha que Deus, com toda a sua capacidade, onisciência, onipresença, onipotência, Ele iria se enganar, Ele iria colocar você na família errada, no lugar errado, no tempo errado? Às vezes você pensa, eu tinha que ter nascido na época de Jesus, aí eu ia ser o cara, eu ia fazer, ia acontecer, eu ia ficar na história. Não, meu irmão, ainda hoje você pode ficar na história, ainda hoje você pode cumprir o seu propósito, e você pode marcar uma geração. Então você está no tempo certo, você está no lugar certo, amém? Você está na localidade certa, para você fazer aquilo que Deus criou você para fazer. Então você não tem desculpas, você não pode, mas isso, mais aquilo outro. Não, Deus não errou. Você está na família certa. Mas parece que a família de fulano de tal é mais harmoniosa, eu acho que lá eu iria conseguir condições para me tornar isso que eu acho que eu devo ser. Não, meu irmão, você está no lugar certo, você está na família certa. E muitas vezes pode ser que, aleluia, que o propósito que Deus tem na sua vida vai ser para alcançar e atingir e mudar a história e coisas na sua própria família. Sabe, quando nós fomos iniciar a igreja em Corumbá, eu cheguei em casa e eu fui conversar com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu vou começar a igreja lá em Corumbá, a gente vai abrir uma obra lá. E eu sempre chego assim, para falar essas coisas para minha mãe, porque tem que ser direto, essas loucuras. E ela processou aquilo lá, não, amém, filho, vai dar certo, tudo mais. E ela sempre ouve, ela fica processando, Aí uns dias depois eu cheguei lá, eu fui conversar com ela, ela falou assim, filho, eu estava chorando, sabe, Deus falando algo comigo acerca disso que você vai abrir lá em Corumbá. Porque lá em Corumbá foi uma terra que a nossa família sofreu tanto. Lá, minha família veio de lá. A nossa família sofreu tanto lá naquela terra. Sabe, seu avô e outras pessoas passaram por lá, e foram tempos difíceis que a gente viveu lá, coisas ruins, sabe, coisas trágicas que aconteceu na nossa família. E agora eu posso olhar para você e ver que você vai ser uma resposta na nossa família. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, Deus Ele vai chamar você por meio do seu propósito para fazer coisas que vai impactar a tua própria família. Aleluia. Se abra para a totalidade, para a plenitude do que Deus Ele quer fazer através da sua vida, por meio de um propósito. Aleluia. Sabe, que Deus hoje Ele possa expandir a nossa mente. Eu não sei você, mas frequentemente eu tenho que lidar às vezes com um tipo de situação. Normalmente eu tendo às vezes a querer limitar aquilo que Deus Ele quer fazer através da minha vida. Sabe, meu irmão, e que hoje Deus Ele possa expandir a nossa mente, que hoje você possa compreender que Deus Ele pode fazer sim através da sua vida grandes coisas nessa terra. Sabe, não limite o seu chamado, não limite aquilo que Deus Ele vai fazer através da sua vida. Às vezes você olha para você e fala assim, eu não vejo tanta capacidade. Mas, meu irmão, não é sobre você, mas é sobre Deus através de você. Não é sobre apenas a sua capacidade, mas é sobre a capacidade de Deus através da sua vida. Aleluia. Então expanda a sua mente, sabe, abra a sua mente e o seu coração para tudo aquilo que Deus Ele pode fazer através de você. Aleluia. Deus Ele quer sim fazer grandes coisas. Deus Ele quer sim marcar pessoas, marcar, sabe, a vida de pessoas através da sua vida. Aleluia. Isso por meio de um cumprimento de um propósito. Então entenda de uma vez por todas, meu irmão, se isso ainda não se tornou uma revelação, a gente vai avançar para outras coisas ali, mas que existe uma razão pelo qual você está aqui nessa terra. Amém. Deus Ele te criou com um propósito.
Deus ele te criou com um propósito. E talvez algumas pessoas aqui, elas estejam como Moisés. Cometeram algumas coisas na caminhada, erraram e se afastaram. Assim como Moisés, depois de ter matado aquele egípcio defendendo o povo, ele foi para o deserto e ele ficou 40 anos. Só que hoje, meu irmão, é o dia da sarça queimar diante de você. Hoje é o dia de Deus ele falar ao teu coração e falar: ei, volta para aquilo que eu te chamei para fazer. Volta para aquele lugar onde você caminhava nessa terra com um propósito, com um sentido. Sabe, eu não quero chegar diante de Deus e poder me apresentar diante dele e ele falar assim: Pablo, cadê as tuas obras? Cadê aquilo que eu chamei você para fazer? Aleluia. Sabe, meu irmão, muitos de vocês sabem, eu passei num concurso e me formei agora recentemente. A gente está voltando para cá. E hoje de manhã eu estava orando e falando com Deus. Eu falei: Pai, que nada e nem ninguém possa me roubar o prazer de poder cumprir o meu propósito nessa terra. Ei, eu passei num concurso agora e para muitos é estabilidade, para muitos é talvez o auge, muitas coisas boas, mas eu entrego o meu propósito, eu entrego isso para Deus. Eu coloco isso diante de Deus. Eu falo: Pai, ei, se eu tiver que entregar isso, eu entrego. Se eu tiver que entregar outras profissões, eu entrego. Mas que o centro da minha vida seja cumprir o meu propósito. Aleluia. Sabe, meu irmão, que não tenha outras coisas roubando de você o desejo de você manifestar nessa terra aquilo que Deus criou você para fazer. Sabe, que não seja a busca por patrimônio, a busca por dinheiro, a busca por status, a busca por qualquer outra coisa. Mas entenda, Deus ele conta com você. Sabe, Deus ele quer manifestar algo glorioso, Denise. Não dá para a gente ficar, sabe, competindo, colocando diante de Deus algumas coisas que competem com aquilo que é a vontade dele para a nossa vida. Sabe, eu penso uma coisa: Deus ele se entregou 100% para mim. Uma palavra que veio ao meu coração sobre hoje de manhã: entrega. Sabe, talvez você se entregar por completo. Talvez você deixar algumas coisas que estavam atravancando, atrapalhando você cumprir plenamente aquilo que Deus chamou você para fazer. E você de uma vez por todas decide: cara, eu vou abandonar isso. Deus não me chamou para fazer isso. Isso é coisa minha. Isso é coisa, sabe, da minha vontade. Sabe, meu irmão, talvez tantas pessoas não fariam isso, mas eu estou te falando uma coisa: é a melhor coisa da vida. Eu não estou falando para você de algo que está começando agora. Há anos atrás eu era sargento do exército e eu larguei isso também. E aí depois eu larguei outras coisas. Mas entenda uma coisa: é a melhor coisa da vida. É a melhor coisa que você pode fazer. É decidir de fato e de verdade seguir aquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia. Viver um propósito, viver com significado, viver uma vida que faz sentido, sabe, que vai impactar a sua família, que vai impactar quem está ao seu redor, que vai impactar quem trabalha com você. Aleluia. Sabe, hoje eu estou falando com homens e mulheres de Deus, que vivem um propósito, que vivem com significado. Aleluia. Sabe, que tem um sentido. Eu não quero me encontrar com você e você falar para mim só de coisas suas. Ei, eu quero entender o que Deus ele está movendo na sua vida. Sabe, eu quero poder ajudar você nisso. Eu quero que nós nos ajudemos nisso também. Aleluia. Você entender que cada um de nós tem um propósito. Aleluia. Foi chamado para fazer algo nessa terra. Uma soberana vocação. Ou seja, uma vocação que foi dada por alguém que é soberano. Então entenda o que Deus chamou para fazer e capte isso. Ei, pare de ficar pensando às vezes: mas o chamado de fulano é mais bonito. Mas eu queria me mover no profético igual a Cris. Mas eu queria fazer de outra forma, eu queria administrar uma empresa igual a Adalto. Ei, irmão, o que Deus chamou você para fazer, faça isso. E faça com ousadia, faça com intensidade, faça com coração, faça com coragem, faça com amor. Aleluia. Faça da forma como Deus chamou você para fazer. Aleluia. E se você ainda não entendeu isso, e você quer descobrir mais acerca daquilo que Deus ele chamou você para fazer, como eu posso fazer isso, Pablo? Como é que eu posso entender mais acerca daquilo que é o plano de Deus para a minha vida? Eu vou dar 2 dicas basicamente para você. Primeiro, um relacionamento com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Aleluia. Capítulo 13.
Não, desculpa, não é Mateus. Só um minuto. Passagem de Jesus e Pedro conversando. Alguém me ajuda aí. Aleluia. Mateus 16. Isso, 16 a partir do versículo 13. A Bíblia diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Amém, até aqui. Então, nessa passagem nós vemos que Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos: ei, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos respondem: olha, alguns estão falando que você é João Batista, é Elias ou até Jeremias. E aí Jesus ele repete a pergunta, dizendo: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, por uma inspiração, e eu gosto dessa palavra, por uma revelação, ele diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele assim: uau, isso não vem de você, isso não vem da carne, mas isso foi dado para você por meio do Espírito. E sobre essa revelação que você está me dando acerca de mim, eu te dou uma revelação sobre você. Você é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E o que eu quero trazer para você com esse texto? À medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos mais sobre nós mesmos. Não tem uma outra forma de você saber aquilo que você foi chamado por Deus para fazer, ou aquilo que é o plano, a carreira, o chamado dele para a sua vida, se não for por meio de um relacionamento com Deus. Amém? Às vezes algumas pessoas sim, elas poderão ser usadas para vir e falar algumas coisas, como o meu testemunho, mas aquilo vão confirmar coisas no nosso coração, aquilo vai esclarecer coisas que estão ali, sabe, dentro de nós. Mas o que você precisa entender, você não vai achar aquilo que você foi chamado para fazer por Deus, lendo uma revista, lendo um jornal, ou passando o Instagram, o WhatsApp, ou o Facebook. Não, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Amém? E Pablo, como é que eu faço para desenvolver esse relacionamento com Deus? Primeira coisa que você pode começar, pela palavra. Amém? Aleluia. Eu comprei essa Bíblia recentemente e veio um papel, né, de algumas recomendações assim. Eu até guardei ele para eu ler de vez em quando, e é a primeira frase que ele dizia assim, que a maneira de nós desenvolvermos um relacionamento íntimo com Deus é por meio da leitura da palavra. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. Aleluia, nós estamos em uma manhã de entrega hoje. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala assim em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Você está lá? Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, ela é capaz para dividir ou discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a se relacionar com Deus por meio da sua palavra, você começa a ler a palavra, você começa a ter os seus momentos de oração, a desenvolver essa busca por Deus, meu irmão, as coisas começam a ser reveladas para você progressivamente.
Talvez você não vai encontrar no primeiro momento tudo aquilo, aquele plano completo de Deus para a sua vida, mas à medida que você vai caminhando, dando passos nesse relacionamento, Deus ele vai descortinando, Deus ele vai apresentando, Deus ele vai revelando para você aquilo que é a vontade dele para a sua vida. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não tem conhecimento. Então quando você busca, quando você se coloca dessa maneira intencional, e essa é a palavra, intencionalidade, amém, que nós precisamos ter. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: olha, não seja tolo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Ei, não seja tolo, não seja burro, não seja idiota, mas busque compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Se eu dissesse para Paula assim: Paula, busque o microfone lá no final, ela está buscando? Podem olhar para ela está buscando? O que falta? Ação. Falta, não precisa ir não, ela sair do lugar dela e ir até lá no fundo. Quando a Bíblia fala para a gente assim, ó, não seja tolo, mas busque compreender, o que compreende isso? Uma ação de quem? Nossa, amém? Então a gente precisa fazer alguma coisa para a gente poder compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu inclusive indico para você esse livro, Planos, Propósitos e Práticas, do irmão Kenneth Hagin, que ajuda trazendo muita revelação da palavra de Deus, a você começar a entender aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, você só vai conseguir capturar cada vez mais a vontade de Deus para a sua vida se você tiver intenção. Se você se aplicar à leitura da palavra, se você se aplicar à meditação, se você se aplicar à oração, amém? Para que você possa compreender aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, uma vez compreendida a vontade de Deus, o que a gente precisa? Meu irmão, a gente precisa viver, amém? Aquilo que Deus ele chamou a gente para viver. A gente precisa decidir colocar em prática aquilo que Deus ele nos chamou para fazer nessa terra. Agora, sabe o que é importante de você entender aquilo que Deus ele chamou você para fazer? Quando você descobre, presta atenção, quando você descobre o que Deus ele chamou você para fazer, o que Deus quer que você faça aqui nessa terra, meu irmão, nunca mais você vai querer fazer outra coisa. Se você falasse para mim hoje assim, Pablo, o que você quer fazer? Você quer fazer engenharia? Você quer fazer medicina? Eu pago para você. Você quer fazer algum MBA? Você quer... Sim, tem algumas coisas que eu quero fazer e vou fazer, mas nenhuma dessas outras coisas eu quero, porque eu entendi o que eu fui chamado para fazer. Sabe? E isso faz total diferença e total sentido na sua vida. Quando você entender o que Deus quer que você faça, meu irmão, você não vai querer ser mais nenhuma outra pessoa. E sabe uma coisa que você vai se livrar? Que é uma desgraça na sociedade? Comparação. Sabe, às vezes você está ali, correndo a sua carreira, mas você não consegue ficar focado na sua carreira. Às vezes você está inseguro acerca daquilo que Deus chamou você para você, e você começa a olhar para o lado. Rapaz, mas fulano está fazendo assim, mas esse fulano está fazendo assim. Ah, mas eu acho que eu tenho que fazer assim também. E aí você começa a sair daquilo que Deus ele chamou você para fazer. Ou às vezes não, às vezes você até continua, mas você coloca um peso em você, algo que atrapalha você, que se chama comparação. Comparação. Aí você começa a olhar para as pessoas, aí você começa a passar ali nas redes sociais, você, cara, olha, fulano está assim, ciclano está assim, ciclano está dando resultado, olha lá, etc. E aí aquilo começa a se tornar o quê? Um peso. E onde tem esse peso, a graça não se manifesta. A graça não consegue fazer com que você avance. Agora, quando você entende aquilo que Deus ele quer que você faça para esse tempo, agora e para o seu futuro, você se livra da comparação. E aí você começa a olhar com outros olhos. Aí você começa a celebrar o que as outras pessoas estão fazendo. E aí você começa a se alegrar. Cara, glória a Deus, fulano está fazendo isso. Glória a Deus, Beltrano está fazendo aquilo. E eu vou fazer isso, o que Deus me chamou para fazer. Amém? Sabe, não deixa a comparação travar você. Em Hebreus capítulo 12, a Bíblia fala que nós temos que nos livrar de todo peso e pecado. Pecado e peso. Sabe, abandonar todas essas outras coisas, para que a gente possa correr a nossa carreira, e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes eu vejo algumas pessoas, sabe, pesada, sabe quando, como se o freio de mão tivesse puxado, a pessoa está querendo dar passo, ela está querendo avançar, mas ela está lenta porque ela está cheia dessas coisas,
está cheio de comparação, está com um pouco de soberba, está com um pouco de orgulho, está um pouco ressentida, está um pouco magoada, a pessoa não consegue. Se livra do peso e do pecado, se livra dessas coisas, você vai ver que você vai ficar leve, meu irmão, para você poder correr a carreira que Deus chamou você para fazer. Você vai ficar leve. A melhor coisa que a gente pode fazer, às vezes eu aconselho algumas pessoas, sabe, na liderança, e eu falo, cara, a melhor coisa é você estar leve para você fazer o que Deus chamou você para fazer. Esquece o que as pessoas fizeram de ruim para você, cara, deixa esses problemas, você não pode resolver, então deixa isso para lá, fica feliz, vive a palavra, prega o evangelho, você vai ver que a sua vida vai ser totalmente diferente, amém? Sabe, não é vontade de Deus você ficar com essas coisas atrapalhando você. Tem uma coisa que atrapalha muito a nossa vida, é o final da ministração ali, mas eu vou puxar para agora, que atrapalha muito a gente cumprir aquilo que Deus chamou a gente para cumprir. Algumas coisas que atrapalham a gente cumprir o nosso propósito nessa terra: mágoa, ressentimento, você ficar ressentido com a liderança, você ficar ressentido com um familiar, com um amigo, com alguém do trabalho. Essas coisas, elas minam a força de Deus na sua vida para você cumprir o propósito. Sabe, meu irmão, eu já vi homens habilidosos, muito mais habilidosos do que eu, mas eles sucumbirem no chamado, porque eles abrigaram essas coisas dentro do coração. Até hoje não deslancha, não avança, não manifesta, não acontece, não realiza, parece que a vida está travada há 10 anos. Por quê? Está lá aquele ressentimentozinho, está lá aquelas coisas que ainda ficam no coração. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, só você pode arrancar essas coisas daí. As pessoas que te fizeram mal, Pablo, então quer dizer que as pessoas não vão errar comigo? Não, vão errar com você, assim como já erraram comigo. Mas ei, as pessoas que fizeram alguma coisa de magoar, elas não vão e elas não podem tirar isso daí de você. E às vezes nem se elas pedirem perdão, se você não decidir jogar isso fora, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer, ninguém vai fazer isso por você. Tem um post que o pastor Edilson de Lira fez esses tempos atrás, eu salvei aquilo lá, eu falei, cara, isso faz sentido. Perguntaram para ele assim, qual é uma das maiores dificuldades que você encontra no ministério? Aí ele falou assim, é manter o coração preservado, é manter o coração puro, é manter o coração, sabe, limpo de qualquer coisa ruim, qualquer sentimento ruim. Porque, meu irmão, você sabe que fazendo o que Deus chamou você para fazer, cumprindo aquilo, o seu chamado, avançando, realizando, servindo na obra de Deus, você sabe que algumas coisas vão acontecer e talvez não vão ser tão legais. E eu sei que não são legais. E eu quero me colocar no seu lugar, porque eu já estive aí também. Mas eu quero te ajudar a tirar essas coisas daí e falar para você o seguinte, não vale a pena. Não compensa. Não compensa você ficar magoado com aquela pessoa lá do seu trabalho. Não compensa. Não compensa você manter, sabe, aquela rusga com aquela pessoa que você trabalha. Não compensa você manter aquela mágoa com aquele seu familiar. Não compensa. A única pessoa que vai ser prejudicada vai ser você. Então, se você pode tomar uma decisão de qualidade na sua vida, é você abrir mão disso. É você largar essas coisas, deixar de lado, deixar para lá e avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia. E já concluindo, finalizando, como eu falei, o que a gente precisa fazer quando a gente descobre todas essas coisas que Deus ele quer que a gente faça? A gente precisa viver isso. Amém? A gente precisa tomar a decisão de viver isso. E é uma outra decisão que apenas você pode tomar na sua vida. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Se você não tomar essa decisão, ninguém mais pode tomar essa decisão por você. O quê? De viver aquilo que Deus chamou você para viver. E quando nós falamos sobre isso, eu quero trazer a reflexão de uma carta que Paulo escreveu para Timóteo também, onde ele fala o seguinte: olha, não negligencie o dom que lhe foi dado, o qual lhe foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros, do presbítero.
Se você não decidir fazer o que Deus chamou você para fazer, ninguém vai decidir mais. E sabe, meu irmão, às vezes você tem que tomar a decisão de parar um pouco. A nossa vida, eu não sei de vocês, vou saber agora, a vida de vocês é um pouco corrida? De alguns aqui. Meu irmão, eu conheço um homem aqui que a vida dele, eu queria saber como é que ele faz para conseguir fazer tudo. Mas normalmente, você já tem uma vida ocupada, você já tem uma vida cheia de afazeres. Agora, para onde esses afazeres eles estão te levando? Tem algum autor de um livro de liderança que ele fala assim, que mais importante do que a nossa velocidade, a velocidade que nós remamos o barco, é a direção para onde o barco está indo. E eu sei que você tem uma vida ocupada, mas para onde esses afazeres estão levando você? E eu quero convidar você a fazer uma coisa, parar um pouco, parar, e olhar para dentro de você, parar e conseguir ouvir Deus. Cara, a sua vida ela passa assim, ó. Você já sabe, melhor do que eu, principalmente aquelas pessoas que têm mais idade, que a vida passa muito rápido. E aí você vai deixar passar 30, 40, 50, 60 anos que vai ser rápido, mas sem fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Então é um convite para você parar e ouvir Deus. O que Deus quer que você faça agora? O que Deus quer que você faça nesse momento? Queria chamar o louvor. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que você tem que fazer nessa estação? Porque às vezes você está com tanta coisa, você está abraçado com tanta coisa, que você não consegue se concentrar e entender o que Deus quer que você faça. E eu estou te fazendo um convite, meu irmão, faça isso. Sabe, normalmente eu procuro, nos meus finais de anos, fazer isso, dar uma desacelerada, ter um tempo de oração mais intencional, dedicado para isso. Sabe, me separar um pouco para eu conseguir entender o que Deus quer que eu faça. Porque não adianta eu estar fazendo muita coisa, mas não estar fazendo o que Deus me chamou para fazer. E às vezes a gente precisa fazer isso. Ei, você precisa desacelerar um pouco. E talvez essa seja uma manhã de você assim, de Deus ele parar você um pouco. Fala, ei, presta atenção, para onde você está indo? Ei, se liga no que eu tenho para a sua vida. Para que você possa entender qual é a direção de Deus. Qual é o caminho que você tem que tomar. Para você não ficar percorrendo para qualquer lado, fazendo muita coisa e não fazendo o que Deus chamou você para fazer. Miles Monroe, ele fala uma frase interessante, ele disse que o maior fracasso de um homem é ser um sucesso naquilo que ele não foi chamado para fazer. E eu não quero ser um fracasso, eu não quero ser uma boa outra coisa que Deus não quer que eu seja. Então nós precisamos entender o que Deus ele quer, o que Deus ele nos chamou, qual é a direção de Deus para esse tempo, para esse momento. Amém? E se for preciso fazer algumas conversões, algumas mudanças, para a gente se conectar com aquilo que Deus tem para a gente, Deus ele vai te dar o que? A sabedoria para você fazer isso. Você não precisa sair tomando decisões assim de forma abrupta, inconsequente. Não, Deus ele vai te dar o como e o modo, o tempo e o modo, para você poder, sabe, conduzir a sua vida para aquilo que Deus ele quer. Agora uma coisa é certa, meu irmão, vale a pena você está no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar que você pode estar. É a melhor coisa que você pode fazer. Sabe, a melhor decisão que você pode tomar. Lá no centro da vontade de Deus, você vai experimentar o que? Totalidade, plenitude de realização. Às vezes essa falta às vezes você sente uma insatisfação, você sente que você não está pleno, cumprindo o que você está. Às vezes, meu irmão, às vezes pode ser coisa da sua cabeça, mas às vezes pode ser isso. Que você não está ali aquilo no centro daquilo que Deus ele quer, no centro da vontade de Deus para a sua vida. Amém, aleluia. E hoje é um convite para você poder fazer isso, você poder olhar para dentro, você entender aquilo que Deus ele quer fazer por meio da sua vida, aleluia, nessa terra. E que a gente possa, meu irmão, no final da nossa vida, falar como Paulo falou: ei, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. Que a gente possa chegar diante de Deus e a gente possa apresentar as nossas obras e Ele possa estar feliz, realizado com tudo aquilo que a gente fez. Aleluia. Sabe, eu te falo uma coisa, meu irmão, você foi chamado para fazer algo significativo nessa terra. Você foi chamado para deixar um legado nessa terra.
quando eu olho aqui para a nossa igreja, para vocês, meu irmão, sabe, eu vejo tanto poder, tanto potencial de pessoas que, sabe, vão deixar um legado nessa terra, vão deixar um legado nessa cidade. Aleluia. Sabe, Deus Ele nos chamou, Deus Ele nos levantou para fazer isso mesmo, para deixar um legado, para deixar uma marca nessa terra. E quando às vezes você ainda não compreendeu completamente aquilo que Deus Ele quer que você faça, sabe um conselho que eu dou para você? Começa a fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer pela palavra de Deus. E o que é que você sabe que tem que fazer pela palavra de Deus? Qual o ministério que você sabe que você tem para cumprir nessa terra? O ministério da reconciliação. O ministério de reconciliar o mundo com Deus, da mesma forma que nós fomos reconciliados com Deus. Eu vou ler aqui para você em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Ou seja, Deus Ele nos reconciliou primeiro, mas Ele nos tornou os reconciliadores, aqueles que vão reconciliar outras pessoas, os embaixadores de Cristo, aqueles que falam em nome de Cristo. Amém? Meu irmão, você fala em nome de Deus. Amém? Entenda que todo o seu propósito, isso vai estar envolvido, você tocar a vida de outras pessoas, você alcançar outras pessoas, você reconciliar outras pessoas com Deus. Então quando eu olho para você, eu vejo esse potencial de alguém que faz a diferença na vida de outras pessoas. Amém? Se coloca de pé no seu lugar.